Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, que alegria ter você aqui para mais um estudo da Bíblia, esse estudo desse curso que a gente intitulou A História de Deus, que é um curso sobre cada livro da Bíblia e como eles estão integrados para costurar uma história só, a história de Deus, a história da redenção da raça humana e o que Deus faz e fará para poder redimir o seu povo. Na semana passada a gente estudou o livro de Obadias, um livro bem pequenininho de um profeta que muita gente ignora, mas hoje nós vamos falar de um profeta que todo mundo, provavelmente, principalmente quem já é da igreja, e até quem não é da igreja, já ouviu falar. Porque esse profeta, a história desse profeta, na verdade, ela é muito famosa, inclusive na mídia popular. Né? Ela é uma referência de meme, ela é uma referência de filosofia, ela é uma referência de aplicações, de histórias éticas e tudo mais. Que eu estou falando, basicamente, do livro de Jonas, né, do profeta Jonas, um profeta muito peculiar, muito particular aqui na história bíblica, e hoje a gente vai estudar sobre ele. Tá certo? Jonas, ele tá logo ali antes de Amós, depois de Eliseu, né? Então ele tá bem ainda em meados para o final do reino de Israel, que vai ser aniquilado depois pela Síria, né? Mas ele vem ainda antes de Isaías, um pouco antes. Então, com certeza, Jonas ele está muito, mas muito anterior aqui à história da Babilônia, de Daniel e tudo mais, que é a referência central que a gente tem aqui na meiuca dos 70 anos de cativeiro, quando o povo finalmente vai para a Babilônia. Então, Jonas é sim um profeta pré-exílico. E a história de Jonas, basicamente, é a história subversiva. Por quê? Porque ela é uma história que ela está de cabeça para baixo. Tem muita coisa aqui que está de cabeça para baixo, que está invertida, e a gente vai ver como é que esses elementos eles trazem esse frescor e essa mensagem maravilhosa. Mas Jonas é essa história subversiva de um profeta rebelde que ele acaba odiando a Deus porque Deus ama os inimigos de Jonas. Olha que coisa doida. Jonas, ele fica com raiva de Deus porque Deus ama, especialmente os inimigos da nação e os inimigos de Jonas. Então, algumas características aqui do livro. Primeira, Jonas é um livro muito único, muito peculiar em relação aos outros profetas, porque geralmente o livro do profeta, ele traz uma mensagem de Deus para o povo. Então, Deus fala algo para o profeta vai comunicar aquela mensagem que Deus falou para ele, para o seu povo. E a história de Jonas, no entanto, o livro de Jonas, ele não é uma mensagem direta de Deus que Jonas anuncia. Ele é, na verdade, a história do próprio profeta Jonas escrita no livro. E como essa história do profeta Jonas acaba, no final, sendo a mensagem que Deus vai comunicar ao povo. Então, Jonas ele acaba sendo a própria mensagem, positivamente e negativamente, porque a história vai mostrar como é que esse comportamento rebelde e desagradável de Jonas está em oposição ao caráter de Deus, que é um caráter de amor, de misericórdia. Conforme Deus ele vai mostrando as suas mensagens, ele vai revelando as suas mensagens proféticas ao longo ali da história do povo, tá certo? Então essa é a grande peculiaridade aqui do livro. E com base no livro de Reis, né, o segundo livro dos Reis, lá no capítulo 14, verso 25, lembrando que os profetas, eles basicamente vão replicar as mensagens de Deus relacionadas àquilo que está acontecendo na narrativa do livro de Reis, primeiro e segundo Reis. Então, primeiro e segundo Reis vai fazer a descrição histórica e os profetas inseridos dentro dessas histórias, eles vão mostrar a mensagem de Deus, revelar a mensagem de Deus ali. Então, basicamente, quando a gente vai para o segundo Reis 14, 25, a gente vai entender que Jonas ele está situado ali, mais ou menos, durante o reinado do rei Jeroboão II, no reinado de Israel, no reinado do norte, que foi um rei péssimo. Né? Mas ele está ali cerca de 800 anos antes de Cristo. E Jonas é interessante porque, olha só, não é só que ele é um mau caráter, ou ele é meio odioso, assim, uma figura peculiar no seu próprio livro. Reis já descreve para ele, para gente, né, as características de Jonas, porque lá em Reis vai dizer para gente que ele profetizou para o rei Jeroboão que o reino do norte iria expandir suas fronteiras, iria crescer, ele ia ter vitória contra todos os seus inimigos. Só que essa mensagem não vinha de Deus. Por quê? Porque logo em seguida vem o profeta Amós, a gente já estudou sobre ele, né? Se você ainda não assistiu, clica aqui na playlist e acesse o vídeo de Amós. A gente vai ver que o profeta Amós, ele confronta Jeroboão
E por meio desse profeta, por meio de Amós, Deus ele vai mostrar para o rei que que a profecia de Jonas está completamente equivocada. Jonas não falou da parte de Deus. Então Amós vai lá e desmente Jonas, anunciando que Jeroboão ele iria, na verdade, não expandir seu território, mas perder os territórios que ele já tinha, perder o reino de Israel por causa da sua maldade. E é esse contexto que já apresenta para gente essas suspeitas sobre o caráter de Jonas, né? Porque mesmo antes da história começar, a gente já sabe que Jonas, na verdade, ele é uma pessoa duvidosa, ele é uma pessoa desonesta. Ele está muito mais interessado na sua própria popularidade, na sua própria reputação, do que de fato em servir fielmente a Deus, levar a mensagem de Deus da forma como Deus deseja que ela seja levada, né? E Jonas, ele foi chamado por Deus para poder pregar aos assírios. Os assírios eram um grande povo, era a grande, digamos assim, superpotência da época, e eles vão ser o povo que vão destruir completamente o povo de Israel. Então eles eram um inimigo muito perigoso do povo de Israel. E o tempo todo, constantemente, eles atacavam o povo de Israel. Muito antes ainda deles virem de uma vez por todas para aniquilar Israel, eles já tinham feito várias incursões, roubado várias coisas, espolhado, matado muita gente. E a dinâmica central aqui do livro de Jonas está justamente nesse contexto. Os assírios eram um povo totalmente odiado por Israel. E Jonas, como profeta do povo de Israel, também não gostava dos assírios. Só que aí Deus ele vai lá, se apresenta para o profeta e chama Jonas para poder levar uma mensagem que ele tinha para esse povo que é o inimigo do povo de Deus. E para Jonas, essa era uma grande humilhação. Era uma tarefa humilhante, porque por que Jonas deveria pregar em benefício, em misericórdia, em graça daquelas pessoas pelas quais ele tanto desprezava, pela qual o povo inteiro desprezava? Não fazia sentido na cabeça de Jonas. Então, a história do profeta Jonas, e a história famosa, né? Jonas e o grande peixe, ela é muito conhecida na sociedade, né? Na mídia pop. Você já vê referências disso em filmes, desenhos, seriados, livros, né? Essa ideia de um peixe engolindo um homem. Então, a galera conhece bem essa parte da história. Mas essa não é a mensagem central do livro de Jonas, né? Acaba virando ali uma historinha para criança, o peixe engoliu, cuspiu e Jonas foi pregar, mas essa não é a mensagem central de Jonas, né? A gente precisa se focar de fato na característica, na mensagem central daquilo que o livro quer transmitir para gente, que é o quê? Mesmo em meio à sua ira, no dia do Senhor, lembra que a gente tem conversado profeta após profeta sobre o dia do Senhor, o dia que Deus vai vir exercer o seu julgamento e consertar as coisas, mesmo diante da ira que Deus irá demonstrar no dia do Senhor, o seu desejo principal ainda é de salvar e não de punir. Mesmo o julgamento de Deus, ele visa a salvação. E aqui no profeta Jonas é exatamente isso que Deus quer comunicar. Porque essa salvação, ela não se limita só ao povo da aliança, ela não se limita só a Israel, ela não se limita só a Judá, a Jerusalém, ela se limita a todas as nações da terra, porque Deus, ele é Senhor, ele é Deus, ele é soberano sobre todas as nações. Só que, de novo, na cabeça de Jonas isso não faz sentido. Porque Jonas, assim como a maioria daqueles que são do povo de Israel, eles acreditam que o fato de Deus ter entrado em uma aliança com eles faz com que eles sejam exclusivos. Faz com que Deus seja um Deus exclusivo deles. Deus falou, vocês são meu povo exclusivo, ou seja, vocês pertencem só a mim. Mas eu nunca fui, nunca serei Deus exclusivo de vocês. E esse é o erro de vocês, achar que eu pertenço a vocês. Achar que eu pertenço a uma religião, a uma igreja, a uma pessoa. Deus ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. E aí ele chama Jonas para uma mensagem, para uma missão específica, e Jonas simplesmente resolve desobedecer. E o livro começa apresentando para gente uma estrutura simétrica, ou seja, ela vai fazer um paralelo aqui entre os capítulos do livro, contrastando o egoísmo, a desobediência do profeta Jonas e a humildade e o arrependimento daqueles que não são do povo de Deus. Por exemplo, nos capítulos 1 e 3 aqui do seu livro, né, Jonas ele vai interagir, por exemplo, com os marinheiros pagãos, aqueles que dão carona para ele, e também os odiados ninivitas, aquele povo que Deus manda ele ir pregar, né? E esses
essas pessoas, esses homens, mulheres, tudo mais, né, tanto os marinheiros quanto os ninivitas, que são teoricamente assim os descrentes, os pagãos, eles respondem a Deus com temor e com mudança de atitude, com arrependimento. Só que o que acontece com Jonas? Jonas, que é o temente a Deus, que é do povo escolhido, ele demonstra resistência, desobediência, rebeldia, desprezo em relação a Deus. Então aqueles que são os ímpios, eles se arrependem e se voltam para Deus. Aquele que é o teoricamente zeloso, temente a Deus, ele se rebela e se volta contra Deus. Os capítulos 2 e 4, eles colocam em paralelo as orações de Jonas, né? E é muito interessante porque na primeira oração, no capítulo 2, Jonas vai expressar muita gratidão quando ele está lá na barriga do peixe e Deus vai lá e o livra. Né? Então ele ora a Deus, pedindo que Deus demonstre sua misericórdia, né? Porque ele sabe que Deus é misericordioso. Mas aí Deus o livra, e no capítulo 4, a outra oração que ele faz, a outra conversa que ele tem com Deus é o quê? Deus, eu te odeio. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso demais. Olha a ironia disso. Na primeira oração, eu te amo, eu te exalto, eu te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso e misericordioso e me salvou. Aí Deus vai lá e salva o povo que Jonas não gosta. Deus, eu não gosto de você porque o Senhor é misericordioso demais. O Senhor é gracioso demais. O Senhor perdoa e salva as pessoas. Olha que coisa louca, né? E muitas vezes a gente é do mesmo jeito, né? A gente ama quando Deus nos abençoa. Mas para aqueles outros que a gente não gosta, que a gente não concorda, não, esses Deus não pode abençoar, não. Esses Deus tem que punir, tem que corrigir. Para nós, graça, para os outros, lei, juízo, né? Só que a grande ironia aqui do livro de Jonas, e que acaba sendo a mensagem central do livro, é que a graça de Deus, ela é universal. Ou seja, a graça de Deus ela está estendida para todos os povos, todas as famílias, todas as pessoas. Deus é gracioso porque o universo, as nações, as pessoas são dele e ele deseja salvá-las. A graça de Deus ela alcança tanto os judeus quanto os gentios, tanto os piedosos quanto os ímpios. Ela alcança todo mundo, independente das nossas falhas, das falhas de cada ser humano. Deus ele deseja salvar e ele não vai parar enquanto isso não for uma realidade. E essa salvação não é para aqueles que acham que já estão salvos, é para todas as pessoas. O livro de Jonas ele tem uma forma única, um estilo narrativo único, que ele está repleto de personagens que eles estão, na verdade, estereotipados. Né? É como se fosse alguém escrevendo uma história, de fato, a história de Jonas, e ele pega esses personagens e ele não vai fazer personagens únicos, aprofundados, não. Eles são bem estereotipados, bem aquilo mesmo que todo mundo imagina que aquela pessoa é, que aquele grupo de pessoas é. Só que quando um personagem é estereotipado, você espera que ele haja de uma determinada forma que já está estereotipado, ou seja, já está estabelecido. Né? Então, o que acontece? Esses personagens que você já espera que vão agir de um determinado jeito, eles agem de uma forma completamente inesperada. Eles quebram essa expectativa do estereótipo e agem de uma forma inesperada. E isso cria a grande ironia marcante que o livro vai produzir. Então, por exemplo, a gente tem o profeta. Quem que é o profeta? Supostamente o profeta é aquele que teme a Deus. Qual que é o estereótipo do profeta? Aquela pessoa piedosa, santa, que ama a Deus, que busca a Deus todos os dias, que ouve a mensagem de Deus, que obedece, que faz tudo que Deus manda. Esse é o estereótipo do profeta. E aí Jonas, que tem esse estereótipo, o que ele faz? Supostamente sendo homem de Deus, ele vai lá e se rebela contra o seu próprio Senhor. Contra aquele que lhe deu a mensagem, que o chamou para a profecia. A quebra de expectativa. Outro exemplo. Você tem os marinheiros pagãos de outros povos. Os marinheiros eram considerados imorais, né? Viviam uma vida devassa, trabalhavam, mas gastavam o dinheiro deles com, né, prostituição, bebida e tudo mais. Então eles são povos ímpios, que adoram deuses pagãos. E aí você está esperando deles um comportamento, né, de pessoas devassas, de pessoas ímpias. E aí eles demonstram humildade, demonstram arrependimento diante de Deus e se voltam para o Deus de Jonas, o mesmo Deus da qual Jonas está fugindo e se rebelando contra. Outro exemplo, o rei da Assíria, o rei do império mais corrupto, mais impiedoso, mais sanguinário daquela época. Você está esperando dele o quê? Ele vai mandar cortar a cabeça de Jonas. Não. Ele ouve a mensagem de Jonas e ele se humilha diante de Deus após um sermão de apenas 5 palavras. Um sermão
que Jonas completamente sabota para poder não precisar cumprir sua missão é o suficiente para o rei assírio poder se humilhar. Um rei poderoso, ímpio, ele vai lá e se humilha diante de Deus. E na história, até as vacas, os animais do rei, elas participam desse arrependimento coletivo que acontece em toda a nação. É uma história muito interessante e todas essas características irônicas transformam o livro, ou brotam de um livro que é considerado, de fato, uma sátira. Ele é uma história que pega esses padrões, que pega esses estereótipos e distorce tudo, vira tudo de cabeça para baixo, usando de humor e ironia nessas circunstâncias extremas para passar uma verdade muito inconveniente para Jonas, mas muito conveniente para todas as outras pessoas de que Deus deseja salvar. Então, essa sátira que vai usar toda essa ironia para expor a estupidez de Jonas, as falhas do caráter desses personagens, fazendo isso, ela coloca em destaque o quê? O amor, a graça e a misericórdia soberana desse Deus que deseja salvar. Essa é a intenção do livro. Então, dada essa apresentação, vamos rapidamente correr aqui pelos capítulos para a gente ver a mensagem de uma forma mais dividida pela estrutura do livro, começando, claro, pelo capítulo 1, onde Deus vai chamar Jonas para poder pregar para a cidade de Nínive. E aí você já sabe a história. Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele decide fugir da sua missão. E aí ele vai embarcar num navio para Tarsis. Tarsis é uma cidade que na época ficava na região que hoje é a Espanha, tá certo? Então ele tem que ir lá para o Oriente, lá onde hoje é a Síria, certo? Aquela região ali da Irã, Iraque, toda aquela região ali depois de Israel, e ele vai para a Espanha, que é no sentido oposto. E aí, em resposta, Deus pega e envia uma tempestade gigantesca que vai tirar Jonas do seu prumo, né? Vai acabar com esse plano de Jonas de fugir. E aí, aqui nessa história, a gente vai observar um contraste muito interessante entre, como a gente já falou, os marinheiros pagãos, que têm esse estereótipo de serem, né, corruptos, devassos, ímpios, e Jonas, que é supostamente o homem de Deus, o profeta de Deus. Qual que é o contraste aqui? Enquanto os marinheiros, apavorados ali com o vento e com as tempestades, eles começam a orar aos céus, Jonas, que deveria estar orando, ele está fazendo o quê? Ele está lá dentro do barco, dormindo, tentando fugir completamente de Deus. Mesmo sendo pagãos, esses marinheiros, eles mostram compaixão. Mesmo quando Jonas é sorteado para ser jogado no mar, eles ficam ali hesitantes de fazer isso. E aí Jonas, quando ele se oferece para ser jogado nesse oceano furioso, parece que ele está nesse estado de tanto desespero que ele prefere se suicidar, entre aspas, do que cumprir a mensagem de Deus, do que fazer a vontade de Deus, ser confrontado por esse Deus que o chamou para uma missão muito específica. Então você vê o contraste entre esses dois grupos de personagens, né? E antes de lançá-lo ao mar, com toda a relutância do mundo, os marinheiros ainda clamam a Deus. Eles pedem a Deus por misericórdia. E logo depois a tempestade cessa, e aí eles oram novamente a Deus. E o verso 16 diz: temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios a ele e fizeram votos. Então olha só, Jonas, ele é chamado para uma missão de pregar para um povo ímpio, para que eles se convertam. Ele foge da sua missão, entra num barco de pessoas ímpias, e mesmo sem pregar para essas pessoas ímpias, o que acontece? Elas se convertem. Elas se voltam para Deus. Ou seja, parece que Jonas está tentando não cumprir sua missão a todo custo, e onde ele vai, a sua missão é cumprida. As pessoas se voltam para Deus. Então, de novo, esse é o grande contraste aqui de Jonas. Ele foge do Senhor, aqui no início do capítulo 1, e ele acaba fazendo com que pessoas ímpias se voltem para Deus por causa da sua fuga. E essa é a grande primeira ironia que a gente vê aqui, evidentemente. Quem é que está realmente seguindo a Deus, fazendo a vontade de Deus? O profeta israelita ou esses marinheiros pagãos? Quem é que está servindo a Deus? E essa inversão de papéis que acontece aqui na narrativa, ela destaca justamente que Deus, ele também age em favor daquelas pessoas que não são do povo de Israel, do povo da aliança. Ele capacita essas pessoas para entender um pouco, para temê-lo, para demonstrar piedade, para seguir a sua vontade, mesmo que diante de pouco entendimento de quem, de fato, Deus realmente é, né?
E aí o capítulo 1 ele termina com os marinheiros lançando Jonas ao mar e Deus ordenando que um grande peixe viesse, no verso 17, e engolisse Jonas. E Jonas esteve ali 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, né? Então, Jonas ele se entrega para sua morte, porque ele de fato prefere a morte do que pedir perdão a Deus, se humilhar para Deus e fazer a sua vontade. Mas aí algo vai acontecer, porque Jonas, ele, mesmo diante dessa situação desesperadora, quando ele está lá dentro da barriga do peixe, e ele percebe que Deus agiu de misericórdia para com ele, Jonas vai orar a Deus, reconhecendo a bondade e a misericórdia divina por ter salvo Jonas de alguma determinada forma, mesmo em meio à punição por causa da sua desobediência, da sua fuga, né? E aí ele vai louvar a Deus por ter salvado ele, por ter livrado ele do afogamento. Só que aí ele começa a indagar sobre a sua situação diante de Deus. E ele declara: eu acho que eu estou excluído da tua presença. Será que eu tornarei a ver o teu santo templo em algum momento? E Jonas entende que o templo, que representa a presença de Deus no meio do povo, ele está excluído, ele nunca mais vai ter essa visão novamente. Ele começa a duvidar da misericórdia de Deus, né? E aí ele pede perdão a Deus, aparentemente sem demonstrar muito arrependimento, mas ele pede a Deus que o perdoe, e ele promete o seguinte: olha, o Senhor me salvou, então eu vou compensar isso cumprindo os meus votos e vou fazer aquilo que o Senhor pediu, já que o Senhor me salvou. E aí ele reconhece que a salvação vem de Deus. Ele faz essa declaração que talvez ele nem acredite tanto, ou ele até acredita, na verdade, mas é que ele não quer aceitar. Ele não quer que isso seja uma realidade. E aí ele diz no verso 9 do capítulo 2: com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que eu prometi eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Né? A princípio parece que ele compreendeu que Deus é misericordioso, mesmo não demonstrando de fato o arrependimento. Ele está aqui só falando assim: eu vou fazer aquilo que eu prometi e tá bom demais. Mas, de uma forma irônica, Deus vai agir com ele agora, levando ele justamente para o lugar que ele deveria estar para começo de conversa. Então, de uma forma bem cômica, bem engraçada, Deus vai responder Jonas fazendo o peixe cuspir o profeta na praia de Nínive, exatamente no lugar que ele deveria estar para começo de conversa. Então tá aí, você foi salvo, agora vai cumprir os seus votos. E aí, quando ele chega lá, Deus fala novamente: vá a Nínive e pregue aquilo que eu mandei. Deus, ele, no capítulo 3, ordena novamente, reforça a sua missão que ele deu para Jonas, para pregar para Nínive. E dessa vez Jonas obedece. A gente já vai ver por que esse obedece, né? Porque a narrativa ela vai descrever que Nínive era uma cidade imensa, imensa, gigantesca. Imagina assim, quase uma cidade de São Paulo, sei lá. Nínive era gigantesca e ela era tão grande que se você fosse atravessá-la completamente a pé, você ia precisar de 3 dias caminhando para cruzar a cidade inteira. Era de fato uma cidade imensa e é essa cidade a qual Jonas ele precisa de fato pregar. Só que aí vem mais uma ironia da narrativa, mais uma parte irônica dessa história. Curiosamente, a mensagem que Jonas ele decide pregar é uma mensagem muito limitada. É como se ele estivesse praticamente sabotando o sermão que ele vai pregar. Ele prega apenas, no texto original do hebraico, ele prega 5 palavras. Ele diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Né? Em 40 dias, Nínive será destruída. 40 dias, Nínive será destruída. Ok, agora deu 5 palavras. 40 dias, Nínive será destruída. É só isso que ele fala. Ele não fala o caminho da misericórdia, ele não menciona os pecados dos habitantes de Nínive, ele não fala por que eles vão ser julgados, ele não orienta para o povo de Nínive como eles devem responder, que devem se arrepender, se voltar dos seus maus caminhos, buscar a Deus. Ele também não diz quem vai destruí-los e quem eles devem buscar. E nesse seu sermão, cumprindo a vontade de Deus, ele surpreendentemente não faz absolutamente nenhuma referência ao Deus que o enviou. Você percebe aqui assim, uma tentativa clara de Jonas de sabotar sua mensagem. Ele não faz nenhum esforço para poder converter o pessoal de Nínive. Parece que ele deliberadamente está fornecendo o mínimo possível de informação
nessa tentativa talvez de sabotar sua mensagem para garantir que a cidade de fato seja destruída, como Deus está falando. Só que apesar disso, o que acontece aqui entra a grande ironia do livro. Os habitantes de Nínive respondem imediatamente à mensagem de Jonas com um grande e forte arrependimento. Eles se arrependem. O texto diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E o texto vai dizer que até o rei da Assíria, que ouviu a mensagem de forma indireta, né, pelas pessoas que vieram falar: olha, tem um profeta aí falando isso, isso, isso. Ele ouve isso, ele se humilha e ele decreta um jejum coletivo em toda a cidade, em toda a região, convocando o povo a clamar ao Deus de Jonas e abandonar os seus maus caminhos e seus atos violentos. E aí ele diz: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira, para que nós não pereçamos. E aqui, mais uma vez, o contraste é claro. É claro pra gente. Jonas, ele só clamou a Deus após ele passar por grandes dificuldades, grandes provações, fugir da presença de Deus, Deus ir lá buscá-lo, mandar um terremoto. Aí ele falou assim: não, o Senhor realmente, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é maravilhoso, me desculpa. Só que aqui, esses gentios de Nínive, esses pagãos, esses homens violentos de Nínive, eles se arrependem imediatamente, mesmo tendo ouvido um sermão que nem na verdade é um sermão, é só um anúncio de destruição. Olha o contraste aqui. O rei da Síria, ele mostra mais compreensão da misericórdia de Deus e demonstra mais humildade em relação a esse Deus do que o próprio mensageiro de Deus. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus, esse é o tamanho da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E essa ironia aqui está muito escancarada nessa história. Agora, tem mais uma questão que vale a pena mencionar aqui do livro, que é o significado de Jonas. O nome Jonas, ele significa, na verdade, no hebraico, derrubado ou destruído. Esse é um significado mais literal. Mas ele também pode significar, tipo, subvertido, ou seja, virado do avesso, virado de cabeça para baixo, tirado do seu propósito inicial e dado um outro propósito, né? Virado à mesa, invertido o jogo. E o que acontece aqui na história de Jonas, né? Acontece uma transformação, uma mudança, essa subversão das coisas. E essa nuance no livro ela é simplesmente brilhante, porque a última palavra, exatamente, do breve sermão de Jonas, no original, é subvertido. Né? Em 40 dias, Nínive será subvertida. E aí que, claro, ela pode significar destruição, como acontece lá com Sodoma e Gomorra. Né? Sodoma e Gomorra é subvertida, ela é destruída, mas também pode, como eu falei, significar transformação, indicando uma mudança completa de atitude, de caminho, de direção. E, ironicamente, aqui as palavras de Jonas elas se cumprem, porque em 40 dias, Nínive é subvertida. Só que ela é subvertida não da forma como Jonas esperava que essa subversão ocorresse, que era a destruição completa de Nínive. Mas a subversão que acontece é que Nínive é transformada. A Síria é transformada, eles se arrependem, eles se humilham. Por isso, a cidade ela não foi destruída, mas ela foi convertida, subvertida dos seus maus caminhos, quando seus habitantes, quando seu rei, eles se arrependeram, se humilharam diante de Deus e encontraram misericórdia diante do Deus de Jonas. Agora, quando a gente move para o capítulo 4, vem a grande ironia em relação a quem Jonas de fato é e o porquê ele fugiu. Tem muita gente que acha que, pela Síria ser um povo muito ímpio, e o texto bíblico ele descreve assim, coisas horrendas que eles faziam com seus inimigos, formas terríveis de tortura, de empalamento, ele sabe, de fazer as pessoas sofrerem. É de se pensar assim, não, Jonas ele estava com medo de ir para Nínive. Ele não queria ir para lá porque ele temia pela sua própria vida. Só que não é isso que acontece na história. E aqui no capítulo 4 a gente vê a explicação. Porque o capítulo 4 ele é justamente o clímax do livro e destaca a grande mensagem teológica que Deus quer passar por meio desse livro, que é diferente dos outros profetas. Enquanto os profetas têm uma mensagem, a mensagem de Jonas é a própria história de Jonas. E qual que é essa mensagem que Deus quer passar? Qual que é essa mensagem teológica central do livro de Jonas? Nos primeiros versículos,
a gente vê a reação de Jonas à misericórdia de Deus. Deus fala, eu vou, de 40 dias eu vou subverter a cidade. Aí o povo vai lá, se arrepende, clama por misericórdia, e aí Deus vai lá e poupa o povo. E aí Jonas diz, né, o texto diz que isso desagradou muito ao profeta Jonas e ele ficou irado. Por que ele ficou irado? Porque Deus poupou os ninivitas. E aí ele ora a Deus. Lembra que ele orou a Deus lá no capítulo 2 fazendo o quê? Agradecendo porque Deus era misericordioso, porque ele salvava, né? Porque ele teve piedade de Jonas mesmo diante de desobediência. E agora ele vai fazer uma outra oração para falar o quê? Deus, eu te odeio porque o Senhor é bom. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso eu me apressei em fugir para Tarse. Por quê? Porque eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, longânimo e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que tires a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha que coisa triste. Jonas está irado com Deus. Por quê? Porque ele é longânimo, porque ele é compassivo, grande em misericórdia e não leva ao fim o mal que havia anunciado se houver arrependimento. Por isso eu estou bravo com você. A mensagem de Jonas, toda limitada com 5 palavras no hebraico, aparentemente, ela apenas anuncia um julgamento iminente. Algo que irá acontecer. Só que o que o texto vai mostrar pra gente é que Jonas ele não foge por medo dos assírios, mas ele foge porque justamente ele sabia que Deus os pouparia se eles se arrependessem. Então, o medo de Jonas não era da maldade dos ímpios, não era da maldade da Síria. O medo de Jonas era da bondade e da misericórdia de Deus. Jonas temia pelo fato de que Deus é misericordioso. Por quê? Porque ele não queria que os ninivitas se beneficiassem da misericórdia de Deus, porque as bondades e bênçãos de Deus são só para o meu povo. Não são para mais ninguém. São só para mim, são só para minha igreja, são só para os meus. Jonas ele vai citar o capítulo 34 de Êxodo, no verso 6, para reconhecer que Deus ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor. Ele conhece o caráter de Deus pela Bíblia. E é isso que o deixa chocado. E aí no capítulo 2 ele aceita essa mesma misericórdia, quando Deus estende a ele. Ele foge, ele desobedece, ele deveria ser punido e destruído naquela tempestade, mas Deus estende misericórdia a ele. Ele aceita, ele agradece por isso, porque a misericórdia de Deus é fantástica quando ela me beneficia. Só que agora ele começa a retroceder e tentar decidir por conta própria de forma arrogante quem é que merece e quem é que não merece receber a graça divina. Ele, claro, merece. Já os nivitas, não. Eles não merecem. E a resposta de Deus é muito clara. Olha, não importa o quão corruptos sejam os ninivitas, ou quão desobediente seja Jonas, Deus decide derramar a sua graça sobre quem ele quer e nada pode impedi-lo de ser esse Deus gracioso. Porque Deus terá misericórdia, o texto diz, de quem ele quiser ter misericórdia. Porque a misericórdia é dele. E ele demonstra para quem ele quiser. O perdão é dele e ele dá a quem ele quiser. O amor é dele e ele ama quem ele quiser. Deus é soberano sobre todas as nações e o seu amor está acima de toda e qualquer perspectiva humana de vingança e retribuição. E aí, para tentar convencer Jonas, Deus vai responder com uma parábola viva, uma situação, uma circunstância que acontece no finalzinho do livro, que muita gente ignora essa parte da história. Mas Deus ele faz crescer uma planta que vai dar sombra para o profeta, porque ele se encosta lá na montanha e ele fala assim: eu só quero morrer. E aí ele fica lá olhando para a cidade, esperando a sua morte. E aí o sol está muito forte, está ali desconfortável. E aí Deus faz crescer uma plantinha que cobre a cabeça de Jonas e dá sombra e um pouquinho de conforto para ele. Só que aí, um pouco tempo depois, Deus vai lá e deixa a planta morrer. E aí o que acontece? Jonas fica furioso porque a planta morreu. E aí Deus pergunta a Jonas: é razoável essa sua ira por causa de uma planta? Olha, eu fiz a planta para você porque eu quis. E agora que ela morreu, você está bravo comigo porque eu deixei a planta morrer. E aí Jonas responde: olha, eu tô tão enraivecido que eu prefiro morrer. Essa minha ira é razoável até a morte. E aí o Senhor diz:
Você está com pena de uma planta que você não trabalhou, não fez crescer, não regou, ela surgiu numa noite e morreu na noite seguinte. Você não fez nada para ela nascer, você não fez nada para ela sobreviver. Você só se beneficiou dela e aí você tá bravo. Agora, você acha que eu, que sou Deus, não deveria ter pena de Nínive? Essa grande cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos animais. E assim acaba o livro de Jonas. Essas são as palavras finais e o livro simplesmente interrompe a narrativa completamente. Deus faz uma pergunta reflexiva para Jonas. Jonas, se você está com pena de uma planta, que você nem fez nada por ela, você acha que Deus, que é o criador de todo o universo e que criou os ninivitas, não deveria tentar salvá-los? Jonas, é razoável essa sua ira? Jonas fala, não, é razoável. Não é, Jonas. Porque você só tem misericórdia daquelas coisas que te beneficiam, e eu sou Deus e eu não sou assim. A lição final do livro de Jonas é muito clara. Jonas, ele deveria, como profeta de Deus, como servo de Deus, se importar com as outras nações da mesma forma que Deus se importa. Essa era a missão de Jonas, de se importar com o povo que estava para perecer. Porque ser o povo de Deus, desde o começo do chamado da aliança, significa compartilhar o zelo de Deus e a salvação que ele quer oferecer para os outros povos. Por isso essa pergunta, ela não é só para Jonas, mas é para todos aqueles que vão ler o livro de Jonas. Povo de Israel, povo de Judá, povo de Deus. Será que vocês não deveriam demonstrar mais misericórdia, amor e zelo pelas outras nações para mostrar o caráter de Deus para elas? Para mostrar o que Deus quer fazer por cada uma delas? Sabe, o livro de Jonas, ele lembra pra gente que Deus, ele se importa com todas as pessoas, não só com aqueles que julgam ser o povo escolhido de Deus. Não existe nenhuma nação que esteja fora dos planos de Deus para salvá-las. Deus quer salvar todas as famílias da terra. Foi essa promessa que ele fez para Abraão lá atrás, no chamado. Só que Jonas, ele acreditava que a aliança de Deus era exclusiva para Israel. Só que a sua história, o seu livro, elas acabam sendo esse grande testemunho de que a mensagem de misericórdia e salvação de Deus é universal. É para todas as pessoas. E essa é a primeira lição. Deus, ele deseja que a sua palavra alcance todo o mundo. E que pessoas de todas as tribos, nações, raças, línguas, povos, todos sejam trazidos para ele, para que ele possa salvá-las, abençoá-las, fazê-las se recuperar, se redimir. Então a pergunta que fica é: se Deus, ele se importa com todas as pessoas, será que os cristãos também não deveriam se preocupar? Muitas vezes a gente está tão centrado na nossa própria igreja, no nosso culto, na nossa programação, porque são coisas que nos beneficiam. E a gente esquece que a mensagem que a gente detém é de salvação para as outras pessoas. É de mostrar o amor de Deus, de comunicar o amor de Deus para todas as pessoas. E esse é o ponto de aplicação mais importante do livro de Jonas. Será que eu amo os meus inimigos? Será que eu demonstro o amor de Deus mesmo para aqueles que não gostam de mim? Será que eu estou de fato sendo um mensageiro de Deus, mostrando para as pessoas aquilo justamente que me beneficiou tanto? O amor, a graça e a misericórdia de Deus? Essa é a mensagem do livro de Jonas. É uma mensagem espetacular, é um livro muito peculiar. E eu espero que, quando você for estudá-lo, você tenha essa pergunta em mente. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus pediu, de amar os meus inimigos e de demonstrar o amor de Deus para aqueles quem eu não tenho muita consideração? Fica aí a reflexão. Espero que você tenha gostado desse estudo. E na semana que vem a gente volta para mais um estudo sobre o livro de Miqueias, um livro também muito legal. Eu te encontro lá. Um grande final de semana para você, um sábado muito feliz. E eu me despeço por aqui. Tchau, tchau.